a vida eterna e a natureza carnal. Nosso versículo inicial se encontra em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 49. Vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Que maravilha, né? Glória a Deus. Preciosa Igreja do Senhor Jesus, povo abençoado, eleitos desde antes da fundação do mundo, selados com o Santo Espírito da promessa, abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, mais do que vencedores em Cristo. Meus amados irmãos, mais uma vez vamos falar do assunto salvação e vamos falar em relação, com ênfase, a essa questão da natureza adâmica, a natureza carnal. Muitos irmãos vão se achegando à graça, isso é maravilhoso, obviamente, né? Só que esses irmãos vêm com muitos pensamentos do sistema religioso. O sistema religioso que se diz cristão, ele coloca sempre em xeque a questão da salvação. Ou seja, eles sempre dizem que a salvação não é uma garantia. A esmagadora maioria dos que se dizem cristãos, especialmente líderes, né? A esmagadora maioria diz que, na verdade, a salvação, que é a vida eterna, né, pode se perder. Aquilo que eu sempre digo, são dois grupos. Tem o grupo que diz que não é salvo ainda. Não, ninguém é salvo ainda. Estamos lutando para ser salvos, né? E para tentarmos alcançar a salvação. E aí entram as obras, né? O cumprimento de mandamentos, realizar boas obras, não porque temos que realizá-las, porque somos filhos de Deus, mas para alcançarmos algo de Deus, no caso a vida eterna, a salvação, né? Então a pessoa faz a boa obra não porque ela é filha de Deus e faz porque foi chamada para isso, mas ela faz para poder tentar angariar de Deus alguma atenção, para que Deus olhe para ela e a salve, né? E além dessas boas obras feitas com esse cunho, ainda tem as obras religiosas. O cerimonialismo, o paga-preço, o frequentar templos de pedra, toda essa coisa religiosa, né? E existe o segundo grupo, que diz que a salvação foi ganha, só que ela pode se perder. Ambos os raciocínios estão errados. Tá? Não existe o conceito de um filho de Deus escolhido desde antes da fundação do mundo perder a salvação. Não existe esse conceito. Ou a pessoa é salva, sempre salva, porque foi escolhida como filha de Deus antes de o mundo ter sido criado, ou a pessoa não é salva, ponto. E isso, Cristiano, mas não seria injustiça? Gente, não existe injustiça nas coisas de Deus. Todos os atos de Deus, ainda que a nossa mente humana não alcance a revelação, porque a nossa mente humana não está preparada, por mais que nós tenhamos até a revelação da palavra, em muitas coisas Deus não nos permite enxergar. Tem muitas coisas, né, que o Senhor não nos permite enxergar, mesmo conhecendo a palavra, mesmo tendo revelação da graça. A palavra diz que as coisas ocultas pertencem a Deus. Então há coisas que são ocultas. Agora, o que a palavra revela é que toda a atitude de Deus é fruto de justiça. Deus é justo. Então essa história de que mas Deus escolheu uns para a salvação, isso é injustiça. Não, não é. Isso é um ato total de justiça. Aliás, não sou eu que digo, não. Está escrito, né? Quando o apóstolo Paulo fala no capítulo 9 da carta aos Romanos, ele ali está desenvolvendo o raciocínio da eleição. A eleição é o quê? É a escolha. Eleição é escolha, não é? Eleger é escolher. Então, escrevendo aos Efésios, Paulo diz que o Senhor escolheu os seus filhos desde antes da fundação do mundo. Não havia cosmos, não havia mundo, não havia criação. O Senhor já havia escolhido os seus. Esse não sou o que estou dizendo. É a palavra. Está escrito lá na carta aos Efésios. Aí na carta aos Romanos, no capítulo 9, o apóstolo Paulo faz aliás, não só no capítulo 9, né? Ele vem no capítulo 8, 9, 10, 11, ele vem tratando desse assunto, né? Só que no capítulo 9 ele desenvolve, ele fala da eleição, e no versículo 14 ele pergunta: há injustiça da parte de Deus? O fato de ele ter elegido né? Como diz a palavra, eu amei Jacó e odiei Esaú, ainda no ventre materno. Aí Paulo pergunta: a injustiça da parte de Deus nessa eleição aí? Claro que não há. Porque a obra de Deus é que sabe. Ele é soberano, ele sabe coisas que nós não sabemos.
Entende? Então ele realizou a obra dele segundo a vontade dele. Paulo disse que essa eleição e a predestinação ela é a consequência da eleição, né? O Senhor elegeu, consequentemente ele deu um predestino para esses que ele elegeu. Entende? Isso tudo foi segundo a soberana vontade de Deus. O Paulo disse que isso aconteceu segundo o beneplácito da sua vontade. É tremendo isso, né? Foi o beneplácito da vontade de Deus que estabeleceu tudo. Então, quando você entende isso, amado, você descansa, porque você sabe que Deus faz o que é perfeito. Sempre fez, faz e fará, sempre. A obra de Deus é perfeita, só que o ser humano fica questionando, porque o ser humano quer colocar a vontade do homem, né? Não, mas e o livre-arbítrio? Mas o homem não vai escolher Deus, e o cara não vai aceitar Jesus, e não sei o quê. Sabe, fica essa coisa, né? Isso é um pensamento humano, sabe? É o homem tentando entender as coisas de Deus, só que como ele está pensando com a mente natural, então ele não entende. Aí fica criando teologias e filosofias e um montão de coisa. Sendo que você tem que descansar no Senhor. A palavra diz, elegeu desde antes da fundação do mundo. Amém. Predestinou. Amém. A palavra diz, não há injustiça nessa obra de Deus. Amém. Eu descanso nele, ponto. Entende? Só que as pessoas, né, vêm do sistema com esse pensamento de que a salvação se perde, ou é aquilo que eu falei, ou ela não foi ganha ainda, e a pessoa pode morrer sem ganhá-la, ou a pessoa ganhou a salvação, mas ela pode perder ao longo da sua vida. É um raciocínio absurdo, como eu falei, não tem fundamento isso aí. Tem um ou outro versículo que ele é isolado do contexto, sabe, amado? Um ou outro versículo que eles isolam, mas quando você coloca os versículos todos, a palavra de Deus toda dentro do seu contexto, dentro dos raciocínios estabelecidos, você vê que não faz sentido, porque não faz mesmo. Então, muitos irmãos vêm, como eu estou dizendo, né? Muitos irmãos vêm do sistema com esses pensamentos, e as pessoas não conseguem entender como é que pode, irmão cristiano, as pessoas terem a vida eterna, sendo que nós temos essa natureza carnal, que é pecaminosa, sabe, que não agrada a Deus, e que vira e mexe a gente, né, é levado a praticar esta ou aquela obra negativa, né, porque a carne tem essa tendência, a gente já vai ver isso daqui a pouco, né, a gente vai ler aqui na palavra. Então a pessoa pensa, como é que pode então eu ser salvo? Como é que pode não perder a salvação? Né, afinal de contas, se você tem uma carne, e Paulo disse que a carne é o mal, a gente vai ler isso aqui já já, e nós temos esse mal. Você acabou de ler comigo. Nós temos a imagem do terreno e teremos a imagem do celestial. O corpo glorificado no paraíso. Essa é a promessa, né? Teremos corpos semelhantes ao corpo de Jesus, o corpo glorificado no paraíso. Agora, como que pode sermos salvos, então, se temos uma natureza que sempre quer fazer o mal e tem essa tendência para o mal? Então, nós queremos mais uma vez responder essa pergunta. Já falamos desse assunto, mas eu quero trazê-lo à tona de novo, porque nós recebemos muitas perguntas sobre isso, né? Muitas pessoas vão se achegando à palavra, mas têm dúvida. Poxa, eu ouço o irmão Cristiano falar que é salvo sempre salvo, que não perde salvação, mas eu vim de um sistema que todo santo domingo o chamado pastor, padre, bispo, sei lá quem, sempre falava que a salvação se perde. Tem que tomar cuidado, porque o diabo, porque Deus vai pesar a mão, porque você é pecador, tem que confessar pecado, e tem que pagar o preço. E aí, eu venho para a graça agora e diz que nada disso, não tem nada disso, e que eu sou salvo, sempre salvo? Mas como assim? A minha carne, a natureza carnal. É o que nós vamos desenvolver hoje, tá? Então vamos lá, abençoados. Como nós vimos no estudo passado, existem dois tipos de pessoas no mundo. São duas sementes. Ou seja, o que é semente? É só você parar para pensar. Por que Jesus usou a metáfora de semente? Dentro da semente, das sementes em geral, né, existem todas as características biológicas das plantas, das flores, etc. Está tudo ali. Então a semente é a origem. Então Jesus, quando fala das duas sementes, ele fala de duas origens. Interessante isso, né? Mais uma vez, semente é origem. Então, quando ele usa a metáfora do joio e do trigo, o Senhor Jesus falou de essências. São duas essências. Duas sementes,
duas essências, duas raízes, duas características. Existe a semente que ela tem origem apenas terrena. E existe a semente que tem origem celestial. Ela é espiritual, só que ela está participando de carne e sangue. A gente vê essa expressão que é muito interessante. No capítulo 2 da carta aos Hebreus, tem essa expressão, né? Assim como os filhos participam da carne e do sangue. Então, assim como Jesus, sendo celestial, ele participou de carne e sangue, a mesma coisa aconteceu e acontece com os filhos de Deus. Nós somos celestiais. Entende? A nossa origem é celestial. Mas nós, pela vontade de Deus, participamos de carne e sangue. Então é aquilo que nós vimos, né? No primeiro versículo, daqui a pouco vamos lê-lo de novo, dando uma ênfase nisso. Então observe aqui, vamos relembrar esse ponto aqui na carta aos Coríntios. Mais uma vez vamos ler isso aí. 1 Coríntios 15, 47 e 48. Nova versão internacional. Vejam só. O primeiro homem era do pó da terra. A origem apenas terrena. Ele tinha o pó da terra e o corpo, né, que é a carne, e recebeu uma alma vivente. Tá? O segundo homem é do céu. Quem é o segundo homem no contexto aqui? É Jesus. Tá? É o segundo Adão. Então houve o primeiro Adão de origem terrena. Então ele foi feito do pó da terra e a sua carne então recebeu depois uma alma. Então o Senhor atribuiu vida, porque a alma é vida. Tá? Se o Senhor não tivesse atribuído uma alma, aquele corpo ficaria inerte ali. Então Deus criou o corpo, esse corpo foi criado do pó da terra, e aquela carne, então aquela matéria, essa é a expressão, né, matéria, recebeu do Senhor vida, alma vivente. O segundo homem, que é Jesus, é do céu. Só que Jesus também tinha um corpo, não é verdade? Ele teve o corpo adâmico, e Jesus também era alma vivente, ele não tinha vida, ele não viveu aqui na terra. Jesus não teve experiências aqui na terra, não comeu, bebeu, viveu, chorou, se emocionou. Jesus tinha alma. Só que, além da matéria que Jesus tinha, que ele herdou da mãe dele, né? Nós sabemos que houve um processo espiritual ali de concepção, uma ação do Espírito Santo, só que Jesus teve da mãe dele a herança adâmica. Então Jesus teve a carne de Adão, que ele recebeu de herança da mãe dele, herança biológica. Então Jesus teve, como Paulo falou agora há pouco, né? Essa imagem do que é terreno, tinha alma, porque tinha vida, a alma é sinônimo de vida, só que Jesus era do céu. Então são dois grupos. Os de origem apenas terrena são os terrenos. Os de origem celestial, que são celestiais, porém têm a imagem do terreno. Por isso que eu sempre digo que nós, que somos filhos de Deus, que fomos eleitos desde antes da fundação do mundo espiritualmente, somos triúnicos, porque são três elementos. Os da terra são dois elementos. É a matéria e a vida, porque eles têm vida. Agora, nós que somos celestiais, nesse mundo, temos a matéria? Temos, porque temos a imagem do que é terreno. Temos alma? Sim, porque a alma é vida. E temos o Espírito. Então somos triúnicos. Vamos continuar a leitura. 1 Coríntios 15, 47 e 48. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Agora veja, os que são da terra, os que têm origem terrena, são semelhantes ao homem terreno. Ou seja, são alma e corpo. Tem matéria e tem vida. Os que são do céu são semelhantes, então, né, ao homem celestial, que é Jesus. Então, mais uma vez, Jesus foi, e é, claro, celestial, mas ele teve a imagem do terreno, ele participou dessa carne e desse sangue. E claro, ele tinha alma porque ele tinha vida. Vocês entendem? Há dois grupos, então. As duas sementes são isso. São dois grupos. Uns de origem terrena apenas, assim como foi o primeiro, né, o homem da terra terreno, e o segundo o homem do céu. Então existem aqueles que têm a imagem do terreno, só que têm origem celestial. Então, repito, no nosso estudo anterior nós tratamos disso, dessa questão da nossa pátria, né? Da nossa cidade que está nos céus, etc. Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais, assista ao estudo anterior. Agora, vamos ler de novo, então, o 49, agora com essa ênfase. 1 Coríntios 15, 49.
Assim como tivemos a imagem do homem terreno, olha aí, ó, nós tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Vocês percebem? Nós somos celestiais porque a nossa origem é celestial e o nosso destino também é o paraíso celestial, como vimos na semana passada. Então nós temos as duas imagens. Só que, amados, mais uma vez, a nossa origem é celestial. Então a nossa semente é celestial. Nós temos a imagem do terreno, mas ela é passageira. Vocês estão percebendo o ponto aqui? Nós temos a imagem do terreno agora? Sim, nós temos a herança de Adão, essa matéria aqui. Só que nós teremos como promessa a imagem do celestial, ou seja, teremos um corpo glorificado. O apóstolo Paulo disse que a promessa é que nós teremos um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, corpo glorificado no paraíso. Essa é a promessa para nós. Só que hoje, nós que vivemos nesse mundo material, nós, apesar de sermos semente celestial, nós temos a imagem do que é terreno. Mas é uma participação, né? Como diz, né? Nós não somos essa matéria. Nós estamos nesta matéria. Os filhos participam da carne e do sangue. Bom, acho que está bem claro isso aí, né? Então, você só vai entender a salvação, especialmente você que está chegando agora na graça, que ainda tem essa certa confusão. Poxa, mas eu ouvia que eu perdi a salvação, que eu tinha que me esforçar para ser salvo. Agora a mensagem da graça diz que eu já sou salvo independentemente de qualquer coisa. E sou salvo para sempre, e sou selado com o Espírito Santo, e sou um abençoado de Deus, e nada pode tirar essa minha posição. Eu fico confuso, mas e a carne? Vamos lá, abençoados. Você só vai entender a salvação, ou seja, você só vai entender a vida eterna que você tem e para sempre terá a vida eterna, se você aprender a separar essas duas imagens. Porque nós temos a imagem do terreno, mas nós não somos de origem terrena. Nós só temos a imagem do terreno. A nossa origem é celestial. Então, quando você separa essas duas sementes, essas duas origens, entende? Você passa a entender a salvação. Você entende que, apesar de você estar num corpo que tem debilidades, que tem desejos maus e que eventualmente até nos leva a praticar certas obras más, ainda assim você é um salvo sempre salvo, porque você, eu, todos nós já fomos separados dessa natureza. Olha que interessante isso. Veja, você está habitando nesse corpo, mas você já está separado dele. Então esse corpo nosso, ele é só um vaso, é uma vestimenta, é um invólucro, mas ele não tem mais o poder de tirar, de trazer juízo, né, para você. Esse corpo não tem mais o poder de trazer juízo, de trazer a morte. Antes da cruz, antes de Jesus estabelecer a graça, e até antes da vinda do Senhor, que aconteceu no ano 70, todos os filhos de Deus, todos os seres humanos, inclusive os filhos da boa semente, estavam sujeitos à morte. Por quê? Porque a lei era a força do pecado, né? Então a lei imputou o pecado e a morte estava ali atuante. Mas, Cristiano, hoje nós não temos morte? Sim, mas não temos mais morte da alma. A morte, que não é morte, na verdade, é só... Vamos colocar assim, vamos fazer um eufemismo aqui. É um desligamento, entre aspas. Porque essa matéria, ela é biológica, né? E é um pó. E o pó tem que voltar para o pó. O pó pertence ao pó. O problema é que antes da vinda de Cristo, quando o pó morria, a alma ia para o chamado Hades, lugar dos mortos, não existência. A alma era aniquilada. E ficava então presa nessa condição de morte. Esse é que é o ponto que as pessoas têm que entender. O Senhor nos livrou dessa morte. Não da morte biológica, porque, mais uma vez, o pó tem que voltar para o pó. Agora, o que não podia ficar preso na morte era o nosso eu. Era a nossa vida que é a alma. A alma é vida, lembre-se disso. Então o Senhor nos prometeu a vida eterna. Ora, se a alma é vida, logo a alma é eterna. E o Senhor nos prometeu isso. Então o Senhor primeiro venceu a morte, porque ele morreu no Calvário e depois ressuscitou. Então a primeira alma a sair da tumba foi de Jesus, né? E inclusive ele saiu, a alma e o corpo. Foi a única exceção, né? Jesus foi uma exceção.
Nós já explicamos isso aqui algumas vezes. No nosso estudo, na nossa playlist de escatologia consumada, eu vou deixar na descrição do vídeo o link. Há 2 vídeos, pelo menos, que nós falamos dessa questão da ressurreição de Jesus. Por que ela foi diferente? Né? Porque Jesus ressuscitou com o corpo. A ressurreição dos filhos de Deus que aconteceu no ano 70 não foi no corpo, foi na alma. Porque eles já ressuscitaram na alma e receberam imediatamente um corpo de glória. Tá bom? Enfim, eu não vou entrar muito nisso, que isso é um assunto... Apesar de estar ligado, é um outro assunto, né? Enfim, quem quiser se aprofundar, assista aí a escatologia consumada. Eu até recomendo que você assista desde o primeiro, tá? E vá assistindo aí em sequência. Há 2 vídeos, pelo menos, que eu falo da ressurreição de Jesus, quem quiser entender isso melhor. Então, o nosso ponto, abençoados, vamos lá, vamos voltar ao cerne aqui do raciocínio. É que nós temos essas 2 naturezas. A nossa semente é celestial, porque somos celestiais como Jesus, mas nós temos a imagem do terreno, né? Só que o Senhor, e você já vai entender como ele fez isso e por que eu estou falando isso, ele já nos separou dessa matéria. Ou seja, a matéria, então a carne com os seus desejos, ela não pode mais nos matar. Então, antes da cruz e antes até da vinda do Senhor, a carne tinha esse poder ainda de levar a alma para a morte. Entende? A carne não tem mais esse poder. Esse poder foi retirado dela. Então a carne se desliga, ela volta para o pó, mas nós seguimos vivos. Essa é a promessa. Porque isso é só uma imagem que nós temos. Nós não somos a matéria, nós estamos essa matéria. Vamos seguir vivos, corpo, alma e espírito, só que no paraíso, com o corpo glorificado. Agora, enquanto estamos nessa vida terrena aqui, nós temos essas 2 naturezas e elas brigam entre si, porque nós somos triúnicos. Entre as 2 naturezas, né, as 2 sementes, né, a espiritual e a carnal, está a alma. A alma é o campo de batalha. Porque é nessa vida que a carne e o espírito ficam se degladiando. Então, irmão Cristiano, qual é o campo de batalha do espírito contra a carne? É a alma. Porque, por um lado, a carne influencia a alma né, em certos aspectos. Por outro lado, nós que somos filhos, recebemos a influência também do Espírito em nossa mente pela palavra. Então fica a carne e o Espírito lutando pela nossa alma. Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha só, nós somos filhos de Deus, amados, nós queremos fazer o bem. O Paulo disse, eu quero fazer o bem. Por que Paulo falou que ele queria fazer o bem? Porque ele é filho de Deus, ele foi escolhido para as boas obras. Já vamos ler isso aqui já já. Se ele, Paulo, sendo filho de Deus, foi escolhido para as boas obras, então ele sempre queria fazer as boas obras. Assim como nós queremos sempre fazer boas obras. Só que a carne está ali lutando, você acabou de ler comigo aqui. Ah, mas aqui, Cristiano, não é contra o Espírito Santo? Também, porque o Espírito Santo é um só com o nosso. A carne luta contra o Espírito, é o Espírito Santo unido ao nosso. O que o apóstolo Paulo falou? Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Tá? Então é a mesma coisa. E esse Espírito nosso, que tem o Espírito Santo de Deus dentro dele, e são um só, ficam lutando contra a natureza da semente má. Entende? Nós temos a imagem dessa semente má. Nós não viemos da semente má. Nós somos celestiais. Mas temos a imagem da semente má. Então essa semente má, que é o verdadeiro diabolos, no grego, né? Que é o diabo, né? Diabolos. É a carne. É o velho homem. São os desejos da matéria. E o apóstolo Paulo designa algumas dessas obras. É claro que isso aqui é um clássico, os irmãos que estão há muito tempo em graça, né, já leram e releram muitas vezes, mas eu quero relembrar esse ponto para quem está chegando agora na graça. Observe só as obras do verdadeiro diabo que nós temos, que é a nossa própria natureza humana. Gálatas 5, do 19 ao 21, olha só. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, olha só, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Gente, isso tudo aqui é obra da natureza humana. Você está vendo que não tem influência de nenhum suposto espírito aqui?
o Espírito me levou às feitiçarias, o Espírito tal traz impureza para a minha vida. Não, é obra da carne. As obras da carne. Está bem frisado aí na tela, para quem está lendo aí na tela, né? As obras da carne. Carne é a natureza humana, é a matéria que herdamos do primeiro homem. São conhecidas. Então, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, Cristiano. Irmão, feitiçaria, olha só que coisa. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, mas não é só essas coisas não. E coisas semelhantes a estas. O Paulo destacou algumas que naturalmente ele lembrou ali, né? Na hora que ele estava escrevendo a carta. Então ele se lembrou de vários exemplos, mas ele falou assim, tudo isso e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, observe bem esse detalhe aqui, tá? Como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Opa! Aí, irmão Cristiano, como é que você diz que nós somos salvos e sempre salvos? Se eu praticar, eu não vou herdar o reino de Deus. Tremendo, né? Eu já vou entrar nisso, olha só. Guardem bem essa informação que nós acabamos de ler. Os que praticam essas obras más não herdarão o reino de Deus. Os que tais coisas praticam. Guarde essa informação que a gente vai usar lá na frente. Guarda na sua mente aí. Vamos ver agora o fruto do Espírito. Não são duas sementes? Nós temos origem celestial, fomos eleitos para isso. Mas temos a imagem do terreno. Tá? Só que nós temos também, então, as obras do Espírito. Porque somos filhos de Deus. Então, se por um lado tem a influência da carne em nossa alma, tem a influência do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito. Então, você viu no contexto as obras da carne e agora Paulo fala do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não precisa de lei para controlar essas coisas. Vocês estão entendendo? É o que Paulo está falando. Aí você pergunta então, irmão Cristiano, vamos lá. Como é que pode a salvação não levar em conta as obras más, né? Como é que pode Deus não levar em conta as obras más no que tange a vida eterna, no que tange a salvação? Nós acabamos de ver que os que praticam tais coisas não vão herdar o reino de Deus. Vamos entender isso aí, amado. Olha só. Efésios 2, versículos do 8 ao 10. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, primeiro 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Observe bem. Não por obras, para que ninguém se glorie. 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Olha só. Sublinha isso na tua mente aí. Para fazermos boas obras. As quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Observem. Vamos raciocinar devagarzinho. Vamos lá. Há duas sementes. A semente de origem má é de origem boa, que é espiritual. Nós, filhos de Deus, enquanto estamos neste mundo material, nós carregamos as duas sementes. Apesar de a nossa origem ser celestial, nós temos a imagem do terreno. Nós carregamos ainda a matéria adâmica, enquanto estamos nessa vida. Só que vocês acabaram de ler conosco aqui no versículo 10, que o Senhor preparou as boas obras para os salvos. Então observe, primeira coisa que você observa, não é a obra que te salva. É o fato de você ser salvo que te faz fazer as boas obras. Veja, eu não vou me aprofundar muito nisso, mais uma vez, porque nós temos um estudo, tá? Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube um estudo sobre as obras. Se você não assistiu, amado, assiste, esse estudo é muito interessante. Nesse estudo nós comprovamos biblicamente que as obras não causam ou tiram a salvação. As obras refletem se somos boa semente ou não. Tá? Ou seja, se somos filhos de Deus, escolhidos para sermos filhos desde antes da fundação do mundo ou não.
Esses que foram escolhidos e que pela palavra foram criados em Cristo Jesus, foram criados para as boas obras. Então, se há duas sementes, duas origens, uma má, que é só terrena, e a outra boa, que é espiritual, é celestial, então existem também dois tipos de obras. Está percebendo? Essas obras não tiram ou causam salvação, elas refletem essa posição. Então, quem é de origem apenas terrena, que é da perdição, que é má, semente má, que é do mal, esses fazem as obras más. Nós que somos filhos de Deus, fazemos as boas obras. Porque fomos salvos para isso. Você leu comigo agora há pouco. Fomos criados para as boas obras. Então, as boas obras, o Senhor preparou de antemão para que nós, os filhos dele, andássemos nessas boas obras e as praticássemos. Então, a obra, mais uma vez, amado, a obra má não tira a salvação, a obra boa não dá salvação. Elas refletem quem nós somos. Tá? Mas, irmão Cristiano, e aquela história lá os que praticam essas obras não herdarão o reino de Deus, etc. Vamos lá, porque as pessoas perguntam muito, né? Mas o cara que é assassino, que é idólatra, que é, sei lá, estuprador, o bandido, assassino. Calma lá. Vamos entender isso aí. Efésios 5. Vamos ler os versículos 5 e 6. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. 6. Observe o 6. A resposta está aqui no 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus, que já veio, né? A ira de Deus foi na vinda de Cristo no ano 70, já veio, já se manifestou a ira de Deus. Eu vou deixar na descrição do vídeo o estudo sobre o juízo final. Esse estudo também é muito importante para você entender esse ponto. Tá? Então vai estar na descrição, na gravação. Tá? Essa gravação do estudo de hoje vai estar no YouTube, se Deus permitir, a partir da próxima terça-feira. Então você vai encontrar o link aí na descrição do vídeo sobre o estudo sobre o juízo final. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre quem... Olha a resposta aí. Sobre quem viria e já veio a ira de Deus? Sobre os filhos da desobediência. Os que nasceram, se são filhos, é porque nasceram para isso. As obras más pertencem a eles. A má semente, os de origem apenas terrena. Porque as pessoas nos ouvem falar que a salvação é salvo pela graça, os filhos de Deus já estão salvos. Ué, mas e aquele que pratica isso, que pratica aquilo? Amado, olha só. Se ele pratica obras más reiteradamente e não é corrigido, ele se mantém nessas obras, é porque ele é da má semente. Você já vai ver isso aí comigo. Então, quando Paulo dá um alerta para a igreja, olha, eu estou alertando, os que praticam essas obras más não vão herdar, porque a herança não é deles. Eles são filhos da desobediência. A ira de Deus virá sobre ele. Eles estavam antes da ira, né? Antes do juízo que veio no ano 70. Tá? Por isso que Paulo coloca até no futuro, né? Essa ira vai vir sobre os filhos da desobediência, porque essas obras más pertencem a eles. Está entendendo o ponto? Mais uma vez, existem duas origens. Semente é origem, semente aponta para características. Então existe o joio, na metáfora, né, que é a má semente. São aqueles de origem terrena apenas, não tem origem no céu. E tem a semente boa, que tem origem no céu, que é celestial. Só que essa semente boa, enquanto ela está no mundo material, ela também tem a imagem do terreno. Então ela é celestial, mas ela tem a imagem do terreno. É tremendo isso, né? Aí o que acontece? Você vai perguntar, irmão Cristiano, tudo bem, as obras más pertencem aos maus da má semente. Agora, se as obras más pertencem a eles, e nós que somos igreja, né, que somos filhos de Deus, pertencemos às boas obras, por que o Paulo fez o alerta então para a igreja? Já que eles eram salvos. Né? Afinal de contas, se o Senhor preparou as boas obras para que nós, filhos de Deus, andássemos nelas, o Paulo não precisaria se preocupar em alertar a igreja. E aí? Bom,
Se você pensar diretamente, sem levar em conta contexto, etc., realmente esse raciocínio faz sentido. Por que Paulo ficaria alertando a igreja? Já que as obras más, as obras da carne, observe isso, amado, da carne, da natureza má. As obras da carne são manifestas, e os que praticam essas obras não herdarão o reino de Deus, não têm herança no reino de Deus e de Cristo. Por que Paulo falou isso? Porque as obras más pertencem aos que são maus. Ah, irmão Cristiano, então por que Paulo alertou a igreja se a igreja pertence às boas obras? Justamente porque, apesar de sermos igreja, filhos de Deus eleitos, nós ainda temos essa imagem terrena. Então o Paulo faz um alerta, veja bem, o Paulo adverte a igreja não em relação à salvação. O Paulo alerta a igreja em relação à correção de Deus. Observe que Paulo diz o seguinte: sobre essas obras vem a ira de Deus, a ira de Deus viria, né, sobre os filhos da desobediência. Então as obras más pertencem a eles. Coloque isso na tua mente. A obra má pertence ao filho da perdição, ao maldito, vaso de desonra, joio, raiz ruim, né, semente ruim. Só que nós temos essa imagem. Nós somos celestiais, somos filhos de Deus, mas temos a imagem do que é terreno. E essa imagem, então, fica nos levando, muitas das vezes, a fazermos o mal que não queremos fazer. Então, Paulo traz o alerta para a igreja, não porque a igreja vai perder a salvação, mas por causa da correção de Deus. Porque, veja bem, quem é filho é corrigido. As próprias consequências das obras más que fazemos fazem parte da correção e do açoite de Deus. Então Paulo está dizendo, olha só, as obras da carne são obras más. Elas são dos filhos da desobediência. A ira de Deus virá sobre eles por causa dessas obras. Porque eles não têm o perdão, o sangue de Cristo não foi para eles. Então a ira de Deus vai vir sobre eles. Agora, aquele filho de Deus que é separado para as boas obras, mas deixa a sua carne fazer as obras más e começa a caminhar para essa tendência, apesar de ser filho de Deus, porque tem a natureza má, aí vem a correção de Deus. Então veja, para o filho da perdição foi a ira, foi o juízo. Esse juízo aqui é eterno, tá? Assim como a vida é eterna, o juízo também é. Então o filho de Deus foi salvo, sempre salvo. E o da perdição foi condenado para sempre. Assim como nós estamos em condição de vida eterna, em condição de perdão eterno, o joio está em condição de morte, de destruição. Ele, a segunda morte, que é a destruição definitiva da alma, pertence a eles, não a nós. Os filhos de Deus seguirão vivos para sempre. Agora os da perdição já receberam a ira, já foram condenados. Então, para o Filho de Deus não tem condenação, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, mas para o Filho de Deus tem a correção. Então, o alerta do Paulo, quando ele diz, olha, os que praticam essas obras, etc., não herdarão, não têm herança no reino de Cristo, é porque essas obras más pertencem à perdição. Agora, o Filho de Deus que deixa a carne falar muito alto e começa a seguir essas obras, vai receber a correção. E como eu disse, as próprias consequências que vêm de obras más são a correção de Deus. Olha só, observe isso aqui. Hebreus 12, do 5 ao 8. Olha só. E já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes, quando por ele és repreendido. 6 e 7. Pois o Senhor corrige ao que ama. Pegou? O Senhor corrige o que ama. Aqueles que não têm correção de Deus, que vivem em obras más, como nós vemos muitos aí hoje, que são maus, e você percebe, né? Porque Jesus falou, pelos frutos os conhecereis. Jesus deixou claro isso. Então você vê o fruto de muita gente aí que é má, que é perversa, que é maligna. Essas não têm correção de Deus. Por que Deus não corrige essas pessoas? Porque elas são da perdição, elas não são filhas. O Senhor corrige a quem Ele ama. E açoita todo o que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis.
Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Pegou? Então até a correção de Deus é amor. Quando Deus disciplina um filho dele, muitas vezes a disciplina vem só pela palavra, amado. Tá? Nem sempre é necessário o açoite. Às vezes a palavra já disciplina. Às vezes vem o açoite também. Mas tudo isso é amor. 8. Mas, olha só, se estás sem disciplina, se você não é corrigido pela palavra ou pelo açoite, da qual todos se têm tornado participantes, todos naquela ocasião ali, naquele contexto, né? Sois então bastardos e não filhos. Opa! Pegou aí? Então o alerta de Paulo sobre as obras más não é porque o Filho de Deus perde salvação, ou não é porque o Filho de Deus iria passar pelo juízo e pela ira. A ira pertencia e pertence para sempre aos filhos da desobediência, a má semente. Agora, o alerta de Paulo era para que os filhos não entrassem nisso aqui que acabamos de ler. Então veja, o Filho de Deus, ele é levado, chamado às boas obras. As boas obras foram preparadas para os filhos de Deus de antemão. É o nosso chamado. Então eu realizo boas obras não para ser salvo. Eu realizo porque eu já sou salvo. Todos nós somos salvos, então realizamos as boas obras. Vocês estão compreendendo o ponto? Então há duas sementes, duas naturezas, duas obras. Obras boas e obras más. As obras boas pertencem a nós, filhos de Deus. As obras más pertencem à perdição. Entende? Sobre eles veio então a ira por causa dessas obras. Ponto. E a ira é eterna. A morte, para eles, é a morte da alma, a destruição eterna é deles, não é nossa. Agora, por termos a imagem do terreno, eventualmente podemos praticar o mal. Agora, se somos filhos, Deus vai nos corrigir. Então, o fato de Paulo prevenir, eu estou repetindo bem isso para ficar bem fixado na sua mente. Quando você vê Paulo prevenindo a igreja sobre obras más, etc., ele não está falando de perder a salvação, gente. Ele está falando de açoite, de correção de Deus, porque as obras más não pertencem a nós. Ora, se elas não pertencem a nós, e por causa da carne nós praticamos, o Senhor vai nos corrigir, porque a nossa tendência é andar em boas obras. Então, para que a igreja não viva nas disciplinas, ande em boas obras. O ponto do apóstolo Paulo é esse. Você acabou de ler, quem não é disciplinado é porque não é filho. Então tá cheio de perverso aí no mundo, né? Perverso, faz maldade e ama o mal, gente. Sabe o que é interessante dessas pessoas perversas? Que elas gostam de fazer o mal. É diferente de um filho de Deus que eventualmente faz o mal, mas ele mesmo nem aprova aquele mal. O cara que tem raiz má, que é semente má, ele gosta do mal. Tem prazer no mal. As obras más pertencem a eles, portanto. Tá bem claro isso, né? Então, todos da boa semente são salvos, sempre salvos. Tá? Ah, mas irmão, isso não seria injustiça então? Porque tem os que trabalham mais, né? Tem nós que somos dedicados ao reino, e aquele cara que não é dedicado, de repente ele é da boa semente, ele é filho de Deus, mas ele não se dedica ao reino, não dedica a nada e é salvo do mesmo jeito. É por isso que existe o chamado galardão. O galardão, o galardão no grego é salário, recompensa, né? Então a recompensa que Deus tem para os seus filhos que fazem a sua obra é o que vai operar a justiça de Deus na eternidade. Todos da boa semente são salvos e sempre salvos, independente de qualquer coisa. Tá? Só que aqueles que fazem a obra, obras de ouro, de prata, de pedras preciosas, como Paulo disse, né? Esses receberão galardão. É isso. Agora, todos da boa semente são salvos. Todos, independente de qualquer circunstância. Ah, Cristiano, mesmo fazendo obra má é salvo? É. Ah, mas isso não é uma licença para fazer o mal? É. Alimento sólido hoje, tá? Mas esteja preparado aí. Como assim, irmão Cristiano? Licença para fazer o mal? Ué, a Bíblia não diz, a palavra não diz em graça que todas as coisas são lícitas? Então existe uma licença para fazer o mal. Agora existe a correção de Deus. Você está percebendo? Por isso que Paulo fala, nem tudo convém. As boas obras pertencem aos filhos de Deus.
Foram preparadas desde antes da fundação do mundo para aqueles que seriam salvos. As obras más, então, essas obras que restaram, que não são boas, obviamente vão ser praticadas pelos da perdição, pela semente má. Agora, pelo fato de caminharmos nesse mundo material, carregando também a imagem do que é terreno, então eventualmente podemos fazer o mal. E o alerta de Deus então vem para que não sejamos corrigidos e açoitados. Veja só o Paulo falando dessa tendência. O Paulo disse o quê? Eu quero fazer o bem, porque ele é filho de Deus. A tendência do filho de Deus é fazer o bem. Então eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. Romanos 7, do 15 ao 21. Porque o que eu faço não aprovo. Observe bem isso. Aqui Paulo está falando do mal. Gente, o Paulo está falando aqui de uma tendência, tá? Ele está dizendo o seguinte, é uma tendência de todos nós que somos filhos de Deus, por estarmos habitando nesse corpo de carne, né, que é a imagem do terreno. Então, eventualmente, a tendência da carne é nos levar a fazer o mal. É isso que Paulo está falando. Então, nessa parte aqui da carta aos Romanos, ele está tratando dessa tendência que todo filho de Deus tem por causa da matéria. Porque o que eu faço não o aprovo. Por que ele não aprova? Porque ele é filho de Deus. Pois o que eu quero, isso não faço. É o bem. Né? Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. No contexto ele fala da lei do Espírito da vida. E a direção do Espírito é a lei de Cristo. A direção de Deus. De maneira que... 17 agora, né? De maneira que agora já não sou eu que faço isto. Veja, amado, observe que o Paulo, olha só, vamos lá. O Paulo está tirando o eu dele da história. Percebeu isso? De maneira que agora já não sou eu que faço isto. Ou seja, o eu dele é do bem. Pegou, né? A alma do apóstolo Paulo era uma alma de filho de Deus. Percebeu? Deus, obviamente, atribuiu uma alma de filho de Deus a Paulo, porque Paulo tinha origem celestial, assim como nós temos. Então ele separou o eu dele daquelas obras más, da tendência, né? Aqui Paulo está tratando de uma tendência. Você está percebendo esse aspecto interessante aqui? A gente tem que ir no detalhe para a gente pegar o que está sendo falado aqui, né? De maneira que agora já não sou eu que faço isto, porque o meu eu é de filho de Deus. O meu pensamento é sempre querer fazer o bem. Mas quando faço o mal, não sou eu, não é a minha vontade de fazer o mal, mas o pecado que habita em mim. Pecado aqui é o quê? É o desejo da matéria. É o desejo de Adão, adâmico, da biologia adâmica. 18. Porque eu sei que em mim, aí, olha só como que Paulo frisa. Primeiro, ele separou o eu. Já não sou eu que faço isso. O meu eu é de filho da salvação. E agora, olha só a ênfase que ele dá. Porque em mim, isto é, na minha carne... O fato de Paulo frisar isso aqui é que ele está deixando bem claro, gente, isso é uma tendência da matéria adâmica, não é o nosso eu. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim. Querer fazer o bem, né? Mas não consigo realizar o bem. Mais uma vez, você vai pensar assim, mas irmão Cristiano, quer dizer que Paulo nunca fazia o bem? Não, gente, mais uma vez. O Paulo, claro, tinha boas obras, como todo filho de Deus tem. Aqui ele está falando de uma tendência. Tá? Para ficar bem claro. 19 e 20. Porque não faço o bem que quero. Olha aí, ó. Eu quero fazer o bem. Pegou? É filho de Deus. O filho de Deus quer fazer o bem. Porque as boas obras pertencem aos filhos de Deus. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu. Mais uma vez ele separou o eu. Mas o pecado que habita em mim, que é a carne. 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pegou?
Quem é o mal no contexto? É a natureza de Adão. É a imagem do terreno que nós carregamos, apesar de sermos celestiais. Então você vê, humanamente, a tendência é fazer o mal por causa da carne. Só que nós temos a semente celestial. Então o nosso eu quer fazer o bem. Aí é que entra o que eu falei lá em cima da luta da carne contra o espírito. A nossa alma é o campo de batalha. Espírito e carne ficam degladiando, então, na nossa alma. Nós queremos fazer o bem. Aí vem a carne, não, mas eu quero o mal. Aí, por outro lado, vem o Espírito trazendo a revelação da graça, a tendência para fazer o bem. E aí fica essa batalha. É uma batalha diária, 24 horas por dia, carne contra Espírito. Só que, amados, nós somos perfeitos em Cristo. Você entende? Você está entendendo por que nós podemos dizer, isso porque o apóstolo Paulo disse, né, que nós somos perfeitos em Cristo? Como é que alguém pode ser perfeito nessa carne? É porque foi separado. Você já vai ver isso aí já já. Colossenses 2, versículos 10 e 11. Aliás, vocês vão ver isso agora. Olha só. Colossenses 2, 10 e 11. Também nele estáis perfeitos, plenos, completos, espiritualmente nada nos falta. Nele, quem é nele? É em Cristo. Então, em Cristo nós estamos perfeitos. Como pode, irmão cristiano, estarmos perfeitos se nós carregamos a imagem do terreno? Olha só. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas, olha só, abençoados, no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Olha só. A circuncisão de Moisés, segundo a lei, era no prepúcio do homem. A de Cristo é o despojamento do corpo da carne. Irmão cristiano, o que é despojamento? O que é despojar? No grego, despojar é a palavra apekdusis. Essa palavra significa como... O raciocínio é o seguinte, é retirar uma roupa, significa remoção. Entende? Então, o despojar do corpo da carne, no texto em grego, é como se fosse a remoção de uma vestimenta e você lança longe. Já viu quando você tira uma roupa e lança ela longe de você? Esse é o sentido da palavra despojar aqui no grego. Então, o corpo da carne, ele foi o que em relação a Deus, na visão de Deus para conosco? Nós fomos despidos dessa carne. Humanamente, nós a carregamos nesse mundo? Sim, nós temos a imagem do celestial. Mas Deus olha para nós e nos vê sob o prisma de Cristo. Por quê? Porque para Deus esta matéria já foi despojada. Mais uma vez, despojar significa retirar uma roupa e jogar longe, por exemplo. É uma remoção, né? Então, o que Cristo fez quando ele morreu no Calvário? Ele pegou o velho homem e despiu de todos os filhos dele. Por isso que a carne não pode trazer condenação mais. Ela pode trazer consequências no nosso dia a dia terreno. Você faz uma obra má, você colhe consequências, etc. Mas o velho homem não pode destruir a nossa eternidade e nos retirar a eternidade. Vocês estão entendendo o ponto? Porque já fomos despojados, já fomos separados, já fomos despidos da carne. Pegou, né? Pegou. Por isso que nós somos perfeitos. Muitos não entendem isso. Como é que pode o Cristiano França ficar aí dizendo que nós somos perfeitos? Eu tenho a carne, eu pratico isso e aquilo. Nós somos perfeitos em Cristo. Eventualmente, por uma tendência humana, a carne pode nos levar a fazer o mal que nós não queremos. Aí entra a disciplina. Para o filho da perdição entrou a ira, a condenação. Para o filho de Deus entra a correção e a disciplina. Então, o corpo do pecado, chamado, o corpo do pecado, a matéria de Adão, já foi descartada para Deus, em relação à condenação. Como eu falei, ela pode trazer açoite, correção, né? Consequências más nessa vida material. Mas ela não toca na eternidade. Tá bom? Porque já estamos mortos. Colossenses 3:3. Porque já estás mortos. Olha aí, já fomos despidos da carne. Esse é o sentido. Jesus, ele tirou a carne como uma vestimenta, né? Como nós tiramos uma vestimenta e jogamos fora. Ou seja, já fomos circuncidados em relação a essa carne. Já estamos mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Romanos 6:6.
Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Olha aí, amado. Para que o corpo do pecado fosse o quê? Desfeito. Essa é a circuncisão de Cristo, amado. Foi, né? Porque ele já fez. Esta foi a circuncisão de Cristo. Foi o despojar, foi o retirar, a retirada da carne como uma roupa, né? E nos separou dessa carne. Então nós temos a imagem do terreno, mas nós já estamos despidos desse terreno. É tremendo isso, né? Isso em relação ao juízo, em relação a perder salvação. Não existe isso, amado. Perder salvação, juízo, não existe. Não há condenação para os filhos de Deus, a fim de não servirmos mais ao pecado. Então nós não servimos mais ao pecado, não somos mais dominados pelo pecado. O pecado não pode destruir a nossa vida eterna, porque nós já fomos despidos do velho homem. 2 Coríntios 5,16, só a primeira parte do versículo. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Por que eu não conheço ninguém segundo a carne? Porque a carne foi despojada. Todos os filhos de Deus já foram circuncidados. No caso, nós já nascemos circuncidados. Aqueles que viveram a transição, né, aqueles irmãos da igreja primitiva, que viveram antes da cruz ainda, no império das trevas, eles viveram a transição, eles foram circuncidados. Nós já nascemos sem o corpo da carne atuando contra nós, apenas em nível terreno, mas não em nível de eternidade, de vida eterna. Então, amado, você que está chegando agora, né? Amado irmão, amada irmã, vocês que estão chegando agora na graça, entendam isso. Não existe perder salvação. Nós temos uma carne que tem a tendência a amar? Sim. Ela pode nos levar a praticar o mal? Eventualmente, sim. O Senhor vai nos corrigir, vai nos açoitar. Agora, os da perdição já estão condenados. Eles não são corrigidos, porque Deus corrige a quem Ele ama. Ele não ama o da perdição, ele não ama o filho da desobediência. As obras más pertencem a eles. Nós, como semente boa, se por causa da carne tendermos a praticar o mal, o Senhor vai nos trazer de volta para o caminho. É simples assim. Não existe perder salvação. É licença para praticar obra má? De certa forma é. Porque, como eu falei, todas as coisas não são lícitas. Só que o Filho de Deus, ele quer fazer o bem. Você viu Paulo falar isso? Eu quero fazer o bem. Então, apesar de haver uma licença para praticar o mal, nós, filhos, boa semente, queremos fazer o bem. Entende isso? Você é boa semente, amado. Você quer sempre fazer o bem. Se você fizer o mal eventualmente, Deus vai colocar você no caminho de novo, vai te corrigir. Está entendendo o ponto? Mas não existe condenação para você. E eu encerro com Gálatas 5:24. E os que são de Cristo, e todos nós somos de Cristo desde antes da fundação do mundo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Graças a Deus. Essa carne aqui foi crucificada 2000 anos atrás no Calvário. Quando Jesus Cristo morreu no Calvário, ele matou o velho homem, ele despojou, ele circuncidou o povo dele. Entende? Separou o povo dele da carne em termos de condenação e de juízo. Por isso que a carne não pôde condenar os filhos de Deus. Por isso que a carne não pôde trazer a morte eterna, a segunda morte da alma, né, para os filhos de Deus. A carne não tem esse poder. Que Deus seja louvado sempre por isso e por esse entendimento. Você que está chegando agora na graça, não caia mais, irmão, nessa falácia, nesse papo furado de perder a salvação, porque não sei o quê. Esqueça isso. Você tem a sua salvação garantida. E você sempre será levado por Deus às boas obras. Porque essa é a vontade de Deus para a tua vida. Irmão Cristiano, se eu fizer uma obra má, Deus vai lhe corrigir. Então, fico alerta em relação a isso. Agora, você é salvo, sempre salvo. Você, todos nós filhos de Deus, temos a vida eterna, apesar da imagem do que é terreno. Apesar da carne, nós temos a vida eterna, porque Cristo nos deu para todo o sempre.